Bom dia. Bom dia. Deixa eu colocar aqui o tema. Fixei. Fernanda, bom dia. Nanda, bom dia. Zeca, Zé Carlos, bom dia. Vamos falar sobre gordura. André Ramos, bom dia. Ao som de Have You Ever Seen the Rain? Nanda, bom dia. Vamos falar sobre a gordura, tá? Você vai se surpreender. Vamos lá, vamos aproveitar nosso tempo, tá? A live hoje começou mais cedo. Eu anotei uns pontos aqui e quero inclusive recomendar um livro, tá? Para quem gosta de estudar, igual a mim, pesquisar. Vamos lá. Quando a gente fala em gordura, existe um grupo de gordura que é nossa aliada e um grupo que é grande vilã. Quando a gente fala em gordura, do ponto de vista evolutivo, a espécie humana sempre comeu a gordura natural dos alimentos. Graça, bom dia. A espécie humana, inclusive, existem numerosos relatos, Nessie, bom dia, sobre povos caçadores-coletores que priorizavam o consumo da caça, assim como a maioria dos povos, e dentre a caça, priorizavam o consumo das carnes mais gordas, sem efeito deletério, sem dano à saúde, tá? Existem alguns estudos mostrando que nossos ancestrais, no qual nós temos a mesma genética do homem do Paleolítico, tá? Olha só, a composição de carboidratos, proteínas e gorduras da dieta dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais comiam 5% das calorias vindas de carboidrato, 5%. Olha só, nossos ancestrais comiam 5% das calorias vindas de carboidrato. Hoje, as diretrizes pregam 50%, 60%, 65%. Mais de 10 vezes mais o consumo de carboidrato recomenda hoje do que praticamente a espécie humana comeu o tempo todo, tá? Grande Osvaldo, bom dia. A quantidade de proteína, 20%, o que nossos ancestrais comiam, e que é a média de hoje. E de gordura, 75% das calorias dos nossos ancestrais vinham da gordura. Nós, hoje, como espécie humana, seguimos as recomendações nutricionais e consumimos em média, em linhas gerais, Grande Osvaldo, bom dia, 60% das calorias vindas de carboidrato, 20% de proteína, olha só, a proteína não muda, a proteína é a mesma, e gordura baixou para 20%. A gordura da dieta tornou-se vilã, as pessoas começaram a ter medo da gordura lá na década de 70, entre 70 e 80, é muito recente. A espécie humana sempre, não só comeu gordura, como priorizou as calorias vindas de gordura na comida de verdade, carnes mais gordas, ovos, tá? Nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós tinham uma alimentação bem baixa de carboidratos, mais gordura, tá? E aí num passado mais antigo, não um passado recente, a gente vê que nossos ancestrais comiam 5% das calorias de carboidrato, 20% de proteína e chegava a 75% de gordura, que é uma dieta cetogênica. Nossa genética está adaptada a isso. Sem doença, sem sobrepeso, sem obesidade, sem infarto, sem esteatose hepática, sem diabetes, sem hipertensão, sem câncer, sem Alzheimer, sem demência, sem amnésia. Tá? Comida de verdade, com pouco carboidrato e mais gordura. A proteína não muda. Hoje, essa tabela inverteu. Hoje se consome muito carboidrato, a proteína é a mesma e a gordura diminuiu. Tá? A gordura tornou-se vilã, como falei, na década de 70. Na década de 70, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas um pesquisador nos Estados Unidos acreditava muito que a epidemia de infarto que estava começando a surgir, de infarto, doenças cardiovasculares, era por conta da gordura. Ora, a espécie humana sempre priorizou gordura e não tinha efeitos deletérios. Mas ele queria provar sua ideia. Acabou manipulando alguns estudos. Hoje já é documentado isso, já se sabe de toda a farsa que teve ali. Ele escolheu alguns resultados, publicou o estudo. Os Estados Unidos adotaram essa recomendação, baixar a gordura, e aí o mundo adotou por conta dos Estados Unidos. E o que é que vem acontecendo no mundo hoje? As pessoas, por mais que a ciência, a medicina esteja avançando muito,
as pessoas estão morrendo mais, engordando mais, mais diabetes, mais hipertensão, mais gordura no fígado, piora da compulsão, piora da ansiedade, mais câncer, tá? Mais doenças metabólicas relacionadas à alimentação. As pessoas, com o avanço da medicina, estão vivendo mais, mas numa qualidade de vida pior, porque estão vivendo mais gordas e mais doentes por conta da alimentação, insistindo no erro. Tá? Quando a gente fala em emagrecer, como é simples, como é fácil, mas é preciso priorizar os alimentos pela qualidade, assim como a gente ensina aqui. Na alimentação, a gente tem, em relação a macronutrientes, a gente tem duas principais fontes de energia: carboidratos e gorduras. Na alimentação, carboidrato é fonte de energia e gordura também. Quando a gente tem uma alimentação rica nos dois, vai engordar, fato. Nenhum alimento na natureza é rico em carboidratos e gorduras, nenhum, tá? Ou o alimento na natureza vai ser rico vai ter mais gordura ou mais carboidrato, nenhum. Com exceção do leite materno. O leite materno tem muito carboidrato e muita gordura. Com exceção do leite materno, nenhum alimento na natureza vai ser rico em carboidratos e gorduras, porque são fontes de energia. Quando a indústria mistura os dois, um chocolate, um sorvete, um biscoito recheado, fica hiper palatável, fica a ponto de nós não conseguimos controlar essa compulsão alimentar, porque fica delicioso. É uma combinação que aguça a compulsão, os desejos em comida. A indústria sabe bem disso. Por isso, os piores alimentos que são processados e ultraprocessados, boa parte deles são ricos em carboidratos e gorduras. E o pior tipo de carboidrato e o pior tipo de gordura. E hoje eu quero falar sobre a gordura aqui, tá? No entanto, quando a gente fala em alimentos que, do ponto de vista de energia, carboidratos são fontes de energia e gordura também. A questão é, carboidrato, ninguém precisa comer carboidrato. Ninguém, nenhum ser humano precisa comer. Não é à toa que durante a nossa história evolutiva o carboidrato sempre foi escasso e nossos ancestrais comiam bem pouco, muito pouco carboidrato. Mas a gordura é fonte de energia, no qual a gente precisa comer gordura. A gordura, ela sintetiza outros hormônios, vitaminas que são lipossolúveis. A gente precisa comer. Quando a gente diminui o consumo da gordura natural dos alimentos, muita coisa vai desandar. Não há absolutamente nenhuma razão. MV, bom dia. Não há absolutamente nenhuma razão para nenhum ser humano evitar o consumo da gordura natural dos alimentos. Assim como falei, a espécie humana tem estudos mostrando que consumia a maior parte do tempo 5% das calorias de carboidrato, 20% de proteína e chegava a 75% de gordura. Hoje, a tabela está invertida. Hoje, recomendo que a espécie humana faça o contrário do que sempre fez, com saúde, insistindo no erro. Paula, bom dia, tá? E aí, a questão é, a gordura a gente precisa comer. A gordura da dieta, aquela gordura da picanha, a gordura do ovo, a pele do frango, o torresmo, não necessariamente vira gordura no corpo. Tá? A gente tem um medo, eu sei, eu passei por isso. A gente escuta, evita essa gordura, tem muita gordura aí. Cara, não é a gordura. E aí a gente insiste no erro. Compra alimentos, né, com pouca gordura, alimento desnatado, frango sem pele, e acaba insistindo no erro e piorando a saúde. Insiste no erro e piora a saúde. Insiste no erro e piora a saúde. Engorda, adoece, piora vício, ansiedade, compulsão. E aí tem uma má gestão emocional. E aí a gente come buscando prazer na alimentação, fugindo da questão emocional, de sentimentos como angústia, ansiedade, medo, insegurança, rancor, fica olhando a vida do outro, fica com sentimentos aflorados. A alimentação, aí come, aí vai para uma alimentação que não é natural, que é pouco nutritiva, que normalmente tem pouca gordura, ou a gordura errada, que eu vou falar já, mas tem muito carboidrato. Agora, no final, eu quero revelar alguns estudos surpreendentes sobre pessoas que evitam o consumo da gordura. O que é que acontece? Está documentado em artigo científico. Mas antes eu quero revelar para você. Vai ficar salvo aqui a live, tá? Aí depois você pode voltar aqui e anotar. As melhores gorduras que a gente pode incluir na refeição com consumo regular, vivendo com diabetes tipo 2. Bom dia. São azeite de oliva, a melhor gordura que existe, tá? Do ponto de vista nutritivo, que a gente precisa consumir regularmente. Eu falo preciso é muito forte, né? Não é pré-requisito para a saúde. Mas uma das melhores fontes de gorduras que a gente tem é o azeite.
óleo de coco, não existe nenhuma evidência que mostre uma relação causal de consumir óleo de coco e alguma doença. Não existe, tá? Então, o óleo de coco, inclusive, é rico em MCT, triglicerídeos de cadeia média, o que é absolutamente saudável e necessário, vital para nós, tá? Óleo de coco, óleo de abacate, aqui no Nordeste é difícil de encontrar. Em outras regiões do país, do Brasil e fora do Brasil é mais fácil encontrar. O óleo de abacate é fantástico. Manteiga é uma gordura animal, vem do leite, é fantástico, saudável, delicioso. Banha de porco também está entre uma das melhores para fritura, para alguma questão culinária com alta temperatura. Refogados, tá? Para quem gosta da banha de porco, é uma das melhores. Inclusive era o que nossos avós e bisavós usavam mais na cozinha por ter baixo custo e ser absolutamente saudável. Inclusive povos utilizam a banha de porco para conservar alimentos, tá? Óleo de fígado de bacalhau e óleo de peixe são outras duas excelentes opções, tá? As piores gorduras, que se você tiver em casa, se desfaça, tá? Essas gorduras que eu vou falar aqui estão fortemente associadas a doenças cardiovasculares, AVCs, cânceres, piora da inflamação. São gorduras que foram criadas pela indústria, que eram óleos de máquina, tá? E aí trocaram para ser óleo de cozinha. Por exemplo, óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola e girassol, óleo de algodão, margarina e as gorduras trans. Se desfaça, fuja, jogue fora se puder, porque não é alimento, não é nutritivo, tá? São as piores gorduras que podem ter, as piores. Inclusive vi uma entrevista ontem da doutora Janaína falando sobre câncer na TV e ela também mencionou isso, tá? Surgimento de câncer, porque piora a inflamação. Essas gorduras são riquíssimas em ômega 6. O ômega 6 é muito inflamatória, tá? Muito inflamatória. Então perceba, quando você vai no supermercado e olha a lista de ingredientes de alguma substância, por exemplo, pizza congelada, lasanha congelada, um biscoito recheado, você vai ver gordura vegetal. Provavelmente é uma dessas gorduras que são altamente inflamatórias, que está fortemente ligada também a surgimento de câncer, tá? Surgimento de câncer. E aí quando você vai no supermercado, batata frita, é frito no óleo desse. Quando você vai fazer um lanche, uma coxinha, uma empada, pastel, óleo desse. Percebe? Um pouquinho, você acaba consumindo muito. Quando você foge do que é natural, você acaba caminhando num terreno que é meio nebuloso, tá? Óleo de milho, soja, canola, girassol, algodão, margarina e gordura trans. Fuja. Inclusive, pipoca. Olha, pipoca é milho, né? Ninguém adoece porque come pipoca, tá? Mas para quem quer emagrecer é melhor evitar. Mas há alguns anos eu estava com minha esposa no supermercado, no cinema. A gente foi para o cinema. E aí a gente entrando no cinema, antes de entrar na fila lá, tem aquele balcão, né, que vende a pipoca, água, refrigerante. E tinha um cheiro delicioso de churrasco. E tinha um cartaz lá, que era pipoca sabor churrasco. Ó, eu já falei aqui, teve aula onde eu expliquei sobre nossas memórias afetivas. E aí, ó, esses sinais, olfato, visão, audição, o tato, o paladar, acaba aguçando algumas memórias afetivas e em algumas condições podem estimular o desejo de comer, né? Nosso sistema nervoso acaba registrando memórias afetivas que muitas vezes a gente não tem consciência, mas, por exemplo, por cheirar algum tipo de alimento, ter essa percepção, algum sabor, naturalmente a gente é remetido para um passado no qual pode ser confortável. No meu caso, o cheiro de churrasco era maravilhoso. E a gente estava lá, cheiro de churrasco, quando eu olhei o cartaz, pipoca sabor churrasco. Aí eu falei, eu quero saber que bruxaria é essa. Fui lá. E aí o camarada me explicou que a manteiga da pipoca é que era aromatizada com churrasco. E eu pedi para olhar o tubo lá, o rótulo da manteiga. Eu fiz um vídeo, tá? Isso faz alguns anos. E postei na rede social. A manteiga do supermercado, naquele momento eu tive certeza absoluta que não era manteiga. A manteiga do supermercado, não, do cinema, é margarina, tá? Para quem estiver no cinema, se quiser algum dia olhar e quiser perguntar, peça lá para olhar a manteiga. Para mim, ele trouxe um tubo grande, sabe? Tipo esse tubo de oxigênio que tinha lá gordura hidrogenada, o que é margarina, o que é pior ainda, tá?
com aroma... Vivalda, bom dia. Aroma de churrasco. Então essa manteiga do cinema não é manteiga, tá? Não é manteiga, é margarina, o que é pior. E aí a pipoca não adoece, não engorda, em linhas gerais, ninguém. Mas para quem quer emagrecer, é melhor evitar. E agora você aqui está sabendo que a manteiga que é vendida no supermercado não é manteiga, é margarina. Que está entre as piores gorduras que se tem para um ser humano consumir, para quem busca saúde, tá? E aí para quem busca saúde, evita essas gorduras. Eu quero falar agora de alguns estudos, tá? Mas antes de falar dos estudos, só quero relembrar. Entrou um cílio agora no meu olho, cara. As melhores gorduras que tem para qualquer ser humano consumir de forma regular para quem busca saúde, longevidade e emagrecimento. Azeite de oliva. Se priorizar o azeite extra virgem, melhor. Fica atento no supermercado que tem muito azeite, pelo menos aqui no Brasil, um azeite que é misturado com óleo de soja. Cara, foge dessa, tá? É roubada. As melhores: azeite, óleo de coco, óleo de abacate, manteiga, banha de porco, óleo de fígado de bacalhau e óleo de peixe. As piores, que você deve se desfazer a qualquer custo: óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão, margarina e qualquer coisa que você olhe no rótulo que tenha gordura trans. Inclusive no Brasil está sendo proibido comercializar, tá? Tenha em mente que um pouquinho pode ser perigoso, porque muitas vezes a gente usa o termo não só um pouquinho, só essa vez. A médio e longo prazo isso pode ser perigoso, tá? E aí, ó, eu quero te mostrar agora alguns estudos, deixa eu ver quanto tem. 12 estudos aqui sobre a gordura. Sobre, na verdade, quem evita comer gordura ou quem evita consumir colesterol. Por exemplo, o ovo é rico em colesterol, né? E as pessoas sempre priorizaram o consumo de ovos sem doença. Depois, quando começaram a temer a gordura, evitar ovos, começaram a engordar e adoecer. Insistem no erro. Olha só, tem estudos aqui, ó. Eu separei 12, bem interessantes. O maior colesterol está associado a uma vida mais longa. A gente fica com medo de baixar colesterol. Meu colesterol está 200, 220, 250, está 300. Já fiz várias lives com profissionais da saúde, com endocrinologistas, cardiologistas, por exemplo, falando sobre colesterol. Vários. É unânime. O colesterol isoladamente não representa absolutamente nada. Você olhar o número do colesterol e tentar baixar, não necessariamente vai ser traduzido em algum benefício. Talvez não seja mais inteligente, entende? E aí tem estudos mostrando que pessoas com colesterol mais alto têm uma vida mais longa. Tem vários estudos mostrando que pessoas, quando baixam colesterol, estão morrendo de infarto do mesmo jeito, mas com colesterol bom. Mas enfim, vamos seguir aqui. Estudo número 2. Uma associação inversa entre colesterol total elevado e redução da mortalidade por todas as causas em idosos é devida principalmente à mortalidade não cardiovascular, especialmente entre aqueles que não são tratados com medicamentos para baixar colesterol. Tá? Deixa eu só ajeitar a tela aqui. Então, as pessoas estão morrendo, idosos principalmente, de infarto, mesmo baixando o colesterol, tá? É uma relação inversa. As pessoas que não tomam remédio para baixar colesterol estão vivendo mais, em linhas gerais. Estudo 3. O LDL-C elevado está inversamente associado à mortalidade na maioria das pessoas com mais de 60 anos. O LDL é chamado do colesterol ruim. Não existe colesterol bom e colesterol ruim, tá? Mas muitas vezes o foco está no LDL. O que mais importa não é o número do LDL, mas a qualidade do LDL. Quando a gente come comida de verdade, naturalmente o HDL aumenta, o LDL permanece inalterado ou tende a aumentar. Olha só, o HDL aumenta, o que é fantástico. O LDL ou permanece inalterado ou tende a aumentar, mas o seu perfil melhora, o que é fantástico. Triglicérides diminui, o que é fantástico. Então, o colesterol total, por conta do HDL e ou LDL aumenta, o colesterol total tende a aumentar, o que é fantástico, porque aumentou a boas custas, tá? O colesterol mais alto não representa isoladamente absolutamente nada. Outras relações devem ser olhadas, a relação HDL-LDL, triglicérides, colesterol total, circunferência abdominal, se você fuma, se você bebe, tá? Nível de atividade física, sedentarismo, enfim, várias outras questões são mais importantes do que olhar só o colesterol.
Quarto estudo, estudo 4. Melhor funcionamento da memória associado a níveis mais elevados de colesterol total e de baixa densidade em indivíduos muito idosos. Ou seja, as pessoas com maior colesterol, LDL, que é chamado de colesterol ruim, tendem a ter um melhor funcionamento da memória quando tem mais de 60 anos. Numerosos estudos mostram isso. Numerosos. E a gente fica com medo do colesterol. Quando a gente olha na ciência, não existe nada que justifique temer o colesterol. Isso foi implantado lá na década de 70, porque acreditava-se que o colesterol, que a gordura estava causando doença. Isso ficou enraizado na população. Tá? Mas quando a gente olha na boa ciência, não existe nenhuma relação causal que justifique temer o colesterol, ou ter que baixar o colesterol a qualquer custo. Estudo 5. O colesterol total baixo pode ser um marcador precoce de declínio cognitivo. Ou seja, vários estudos, isso é um estudo de revisão, analisando que pessoas que baixam o colesterol tendem a ter um declínio cognitivo ao passar do tempo. Nosso cérebro precisa de colesterol. É basicamente colesterol. Quando você diminui o consumo de colesterol, você está deixando de fornecer nutrientes vitais. Eu não estou dizendo que a gente deva enriquecer, mas quando a gente come a gordura natural dos alimentos, a gordura, azeite, gordura da carne, o azeite, abacate, castanhas, a gente está comendo a gordura natural e a gente está oferecendo os nutrientes que a gente precisa, do ponto de vista da gordura. Por isso que a gente fala, vai no simples que funciona melhor. Estudo 6. Em um estudo com homens finlandeses, o colesterol dietético e o consumo de ovos foram associados com menor risco de demência ou Alzheimer. Comer colesterol na dieta e consumo de ovos foram associados a menor risco de demência ou Alzheimer. Nosso cérebro precisa, né? Demência, Alzheimer, hoje já se sabe muito bem, né? O Alzheimer é chamado de diabetes tipo 3, está diretamente ligado à resistência insulínica, alimentação. Alzheimer não é doença da terceira idade. Numerosos casos, estudos publicados de pessoas que seguem uma abordagem baseada em comida de verdade com Alzheimer, tirando açúcar, glúten, carboidratos refinados, entrou em remissão ao Alzheimer, melhorou. Não está associada à idade, é sobre alimentação. Estudo 7. Em idosos com 85 anos ou mais, aqueles cujos níveis séricos de colesterol aumentaram tiveram menor risco de demência. Pessoas com 85 anos ou mais, quando aumentaram o colesterol, tiveram menor risco de demência. Isso é ciência, tá? É ciência, não é falácia. Eu sei que a gente escuta muito guru desse aí falando para evitar colesterol, evitar gordura, mas quando a gente olha na ciência, não tem razão para evitar a gordura natural dos alimentos. A espécie humana sempre fez isso, sem efeito deletério. Estudo 8. Mesmo entre mulheres saudáveis de meia idade, maior colesterol LDL foi associado com melhor função da memória. Vários estudos estão cruzando, né, essas informações. Os autores desse estudo advertem: possíveis efeitos cognitivos de redução do colesterol devem ser considerados em estudos futuros de agentes hipolipemiantes. O que significa é que as estatinas podem prejudicar a função cognitiva. A estatina, que é um dos remédios para baixar colesterol, é um dos remédios mais vendidos do planeta. É um dos remédios que mais geram lucro. E a ciência mostra que, na grande maioria dos casos, não é traduzido em nenhum benefício reduzir colesterol, como você está vendo aqui. Estudo 9. Níveis elevados de colesterol diminuem o risco de câncer coloretal. Ou seja, maior colesterol, menos risco de câncer coloretal. É ciência que eu estou trazendo, são estudos, tá? 10. Estudo 10. Níveis elevados de colesterol total no final da vida associada a um risco reduzido de demência. Níveis elevados de colesterol no final da vida associado a um risco reduzido de demência. Perceba, numerosos estudos, eu já falei de 10 aqui, mostram como reduzir colesterol afeta a questão cognitiva. Maior colesterol está associado à saúde cognitiva mais plena. Menor risco de demência, Alzheimer, tá? Estudo 11. A inflamação, não o colesterol, é a causa de doença crônica.
Então, isso é um estudo de revisão que analisou, né, o impacto de pessoas com mais colesterol ou uma dieta com mais gordura, mais colesterol sobre doenças crônicas. E foi visto que não há razão para temer. O que afeta, o que desenvolve doenças crônicas, tá? Diabetes, pré-diabetes, hipertensão, gordura no fígado, ovários policísticos e Alzheimer, Parkinson, demência, amnésia, tudo está diretamente ligado ao consumo de carboidratos refinados, processados, ultraprocessados, mesmo sendo um pouquinho, eventualmente, tá? A gordura não. Estudo 12, último estudo. Relatórios recentes sugeriram uma ligação entre o colesterol sérico baixo e risco de morte por suicídio. Suicídio. Perceba, dos 12 estudos aqui que eu falei, cerca de 1/3 ou mais dos estudos mostraram que reduzir colesterol afeta a questão cognitiva. Tem um estudo que mostra que pessoas com colesterol mais baixo têm um risco aumentado de morte por suicídio. Colesterol baixo, questão cognitiva. Não há razão, em linhas gerais, para evitar o consumo da gordura natural dos alimentos. O consumo do ovo, a pele do frango, a gordura da picanha. O que a gente vem vendo nas últimas décadas é as pessoas insistindo no erro e piorando a saúde. E acha que está fazendo certo e continua insistindo onde está errado. E aí acaba sofrendo, passando fome, acha que faz tudo certo e não tem resultado. É porque não está fazendo certo. Vai no simples, como a espécie humana sempre fez, sem esses efeitos deletérios. Coloca na base da alimentação comida de verdade, carnes e ovos. Prioriza as gorduras que eu falei aqui, evita as gorduras que eu falei aqui e dê tempo ao tempo. Tá? Em muitos casos, os indivíduos não conseguem ter uma base de comida de verdade porque tem uma questão emocional muito forte envolvida com a alimentação. Processados e ultraprocessados, busca conforto na alimentação. Aí um segundo momento se faz necessário. Ter uma boa gestão emocional, uma orientação, um apoio, fazer parte de um grupo que possa te ajudar nesse sentido vai ajudar. Tá? Mas só em limpar a alimentação, trazer qualidade, não evitar a gordura natural dos alimentos, você já vai caminhar 80% do percurso. Tá? Eu vou deixar as referências do estudo aqui na descrição desse vídeo, vou deixar aqui salvo, tá? Enfim, a verdade está dita aí. Eu separei só 12, tá? São dezenas de estudos. Dezenas. A gente escuta, né, o tempo todo, pessoas, evita colesterol, evita gordura, não, essa comida é muito gordurosa, cara, eu não vou comer essa picanha, essa gordura faz mal. Insiste no erro. A espécie humana sempre fez isso sem problema, nenhum efeito negativo. E as pessoas insistem no erro e estão doentes. A ciência comprova exatamente isso que eu estou te mostrando. Não existe nenhuma relação causal que justifique evitar o consumo da gordura dos alimentos. Não existe. Não existe. Um dos remédios mais vendidos do planeta é remédio para baixar colesterol. E mostrei aqui, não há razão para, em linhas gerais, baixar colesterol. Outras relações devem ser feitas com marcadores de saúde, não só o colesterol total. Pelo contrário, vários estudos aqui que eu li para você mostram que pessoas com colesterol mais baixo tendem a ter declínio cognitivo, piora na demência, no Alzheimer e chances de suicídio aumentam. Rapaziada, beijo no coração, tá? Beijo no coração. A live de hoje, quarta-feira, foi sobre gordura, colesterol. Eu vou deixar os estudos aqui abaixo para você consultar depois ou até mandar para alguém, tá? Porque se alguém fala que deve reduzir colesterol, vá atrás da evidência, procure um único estudo que justifique uma relação causal, tá? Que baixou o colesterol, melhorou algo. Não sei. Ou que aumentou o colesterol e piorou algo. Procure, porque não tem. Não tem. Relação causal. Deixei aqui 12 estudos que eu vou deixar na descrição aqui para você ver. Você vai atrás dos estudos, manda para alguém que fala que deve reduzir, vai olhar lá, tá? Porque o risco de baixar colesterol é infinitamente maior do que ter o colesterol um pouco acima do que recomendam nas diretrizes, tá? Beijo no coração, uma excelente quarta-feira e até amanhã.